Eu sou a Ana, do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao YogiCast, um podcast sobre o WordPress feito para você. E neste episódio, a gente vai abordar as dúvidas ou erros mais comuns relacionados ao serviço de hospedagem. Então, se você já tem uma hospedagem para sites ou pensa em adquirir um plano de hospedagem, este episódio é para você. E para abordar esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber a minha colega do time de marketing, Sandra Pérez, e os consultores WordPress, Lucas Carvalho e Felipe Simões. Antes da gente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera. Sou a Sandra, também sou do time de marketing da Yogi e estou aqui para falar também da hospedagem, né? Esse problema tão... que não era para ser um problema, né? Era para ser a solução, mas é tão comum na vida de quem tem um site. Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu sou um dos cofundadores da Yogi. Eu trabalho com WordPress desde 2009, trabalho com web profissionalmente desde 2007. Já experimentei aí todos os tipos de servidores e fornecedores que vocês possam imaginar. Então, tem aí um bocado de história para contar sobre isso. Oi pessoal, eu sou o Felipe, sou consultor de WordPress aqui na Yogi. Eu atuo na frente comercial aqui do time, né? Então, eu pego todas as demandas dos clientes, principalmente os problemas deles que eles trazem em relação à hospedagem. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para trazer para vocês essa parte da experiência do usuário, que é o cliente. Certo, com todo mundo agora devidamente apresentado, a gente vai dar início ao nosso bate-papo. E o primeiro erro mais comum quando se trata de hospedagem é subestimar o serviço. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância de ter um bom serviço de hospedagem. Eu queria que vocês comentassem como que as pessoas podem enfrentar ou resolver essa situação. Esse é um dilema muito grande. Eu já presenciei isso em todas as pontas. Sendo um colaborador de uma empresa que não liberava recursos para a gente contratar um serviço decente, seja do ponto de vista de atender um cliente que às vezes fica mendigando uma verba para investir no recurso apropriado para aquele projeto. E onde eu mais atuei foi na parte de implantação, né, de projetos. Então, o que a gente via muito era clientes que não, de fato, agiam como meus antigos chefes, assim, não destinavam o devido recurso para o tamanho do projeto. Então, vou dar um exemplo. Você gasta lá, sei lá, quantas mil horas para desenvolver um sistema web, um site, uma loja virtual, e você quer colocar isso numa hospedagem baratinha, aquela hospedagem de 20 mil reais. Isso não vai funcionar, não vai dar boa. Não vai dar boa. Não é uma coisa legal. Eu acho que, assim, são dois cenários, pela minha percepção que eu tenho aqui, são dois cenários diferentes. Existem as empresas que têm um time de tecnologia, têm um time de marketing, tá? Eles têm um conhecimento a mais sobre a hospedagem, porque basicamente a hospedagem ela vai hospedar seu site e ela tem que entregar o seu site sempre no ar, com velocidade de carregamento e não deixar ele cair. Então tem empresas assim que sabem disso, não querem investir. Agora existem um outro tipo de persona que são pequenos empreendedores, tem algum site ou algum blog, uma pequena loja, um e-commerce, que eles não têm nem noção do que é o poder da hospedagem. Eu penso em relação a isso também. Eles não sabem, né? Na verdade, desculpa te interromper, mas tem casos que, assim, a pessoa está começando, criou o primeiro site, é natural que ela vai para o mais barato. Ali, qualquer investimento que você faça no seu negócio no início é um grande investimento. Só que você precisa acompanhar o tamanho da estrutura do seu servidor que você está usando de acordo com o crescimento da sua empresa, do seu projeto web. E isso que muitas vezes muitas pessoas tratam como commodity, né? Quem não tem essa visão de que isso aqui é minha infraestrutura, trata isso como commodity. Então, commodity, servidor por servidor, vai pelo mais barato. Acabou não fazendo sentido para mim eu contratar uma coisa mais cara. Então, isso é um ponto muito relevante, né? Para ter atenção. Quando eu falei que no começo de adequar ao tamanho do projeto, é você olhar que tipo de site eu tenho, qual é o volume de tráfego que esse site tem, que recursos que eu uso lá dentro. Se é um site institucional básico com pouco tráfego, ok, ele cabe num servidor pequenininho, mesmo que não seja o mais otimizado possível, vai funcionar, vai cair pouco, ou quase não vai cair,
vai ter uma performance assim, que acompanha o tipo de servidor que eu contratei. Também não espere o servidor mais rápido do mundo se você não contratou um bom servidor, um servidor otimizado. Mas à medida que você vai crescendo para todo que ele vai tendo mais demandas, por exemplo, subiu o primeiro site WordPress. Era um blog com algumas páginas institucionais da empresa. Agora, de repente, virou 1 ano, 2 anos, vamos colocar um e-commerce no projeto. Opa, peraí, vai colocar o e-commerce no projeto? Será que esse servidor que está rodando é realmente um adequado? Você já olhou as recomendações do próprio e-commerce, da própria comunidade e-commerce, o que eles recomendam? Então, é tudo essa questão. Você vê qual é a demanda que tem no seu projeto, tanto da aplicação como do volume de acesso. Porque também é uma coisa você testar o site de madrugada, implantei o site está super rápido. Aí vai rodar no outro dia, roda a campanha, roda um tráfego que viralizou de alguma coisa, não dá conta do recado, porque tem a questão da concorrência, né, do paralelismo de muitos processos. E aí que você vai ter que enxergar se está adequado ou não ao seu projeto. Eu que fico do outro lado, né, que sou a redatora, né, a blogueirinha, que faço os conteúdos e trabalho com WordPress já há bastante tempo, eu fico muito nessa parte do convencimento, né, da pessoa, das empresas, das marcas terem uma boa hospedagem e trabalharem com produtos sempre de qualidade, sempre terem essa qualidade. Eu explico que é como a gente querer construir uma mansão num bairro de periferia. A gente fala assim, eu quero construir uma casa gigantesca com piscina e fazer 10 quartos e fazer tudo mais, aí a gente presta atenção na rua, mas a rua não pode passar ônibus e essa rua tem que ser assim e tem que ser desse jeito, mas aí a gente não presta atenção no bairro, né? Vai ver, foi lá no outro bairro, igual quando você vai procurar uma casa para alugar. Como você falou, se é um site, uma página institucional que não vai ter quase acesso, você vai morar numa república, vai fazer faculdade, é só para você chegar e para dormir? Ok, né? Então, pode ser em qualquer lugar, ali do lado da faculdade, você não vai ficar muito tempo ali, é só para você dormir. Então, pode ser um lugarzinho pequeno, uma coisa mais desconfortável, mas quando você tem um site maior, você vai precisar, você está procurando conforto, você quer uma casa num lugar bom, próximo do seu trabalho, né? Então, é a mesma coisa a hospedagem, você pega qualquer uma, depois vai ficar caindo, você tem dor de cabeça, aí é a mesma coisa, você vai pegar trânsito, você vai demorar para chegar, aí chove, alaga, todos os problemas. É igual você escolher sua casa, o bairro onde você vai morar. Eu gosto muito de fazer essa analogia do site com uma casa. Uhum. Então, eu falo muito assim, que o WordPress é como se fosse a estrutura da casa, o alicerce da casa. Então, a gente vai decorando ela como quer, que são os layouts, e vai colocando funcionalidades, né? A rua seria o domínio, a hospedagem seria o bairro. Então, a gente vai fazendo essas analogias para as pessoas entenderem como é que funciona. Que não adianta a gente constrói uma mansão, mas num bairro distante de periferia, lá de estrada de terra, quase não chega, e aí a gente não recebe visita, a gente não consegue sair para ir trabalhar, a gente não fica ali preso, ali sem conseguir acessos, né? Acho que dá para fazer essa analogia com a hospedagem. Eu acho que essa questão de não subestimar é importante você olhar o seu orçamento. Qual é o orçamento da empresa? Que custos eu tenho para manter a minha empresa? E você comparar. Às vezes você tem lá uns gastos bestas. Você olha assim, poxa, eu gasto 10 vezes mais com cafezinho no dia a dia do que com hospedagem. O cafezinho sempre é um exemplo de economia, né? Saber justificar para os seus gestores que é um bom investimento. Exatamente, porque às vezes você está ali deixando de... porque os custos são pequenos de hospedagem, geralmente, pelo tamanho do benefício que ele traz. Só que como todo mundo enxerga como commodity, você vai olhar, poxa, mas isso aqui é 2, 3, 4 vezes mais caro. Só que assim, vamos tomar como base R$20. É um preço base. Se você gastar 5 vezes mais, você vai ter um servidor muito melhor mesmo. E 5 vezes 20, eu tô falando de R$100. R$100 para muitas empresas, na verdade, assim, para qualquer empresa não é nada no orçamento. Uhum. Não é nada. Então, não faz sentido você olhar isso como commodity. Encaixando no que tu falou, Lucas, o segundo item é preço, né? Que o importante é avaliar isso. Preço você pode colocar tudo em conta, assim, quando o cliente reclama de algum preço, assim, a gente tenta exemplificar para ele
O que é um valor de uma hospedagem? Hoje você tem várias hospedagens no mercado, elas oferecem serviço, beleza, mas o que você acha de embutir um outro tipo de serviço, como um suporte, como um setup feito por uma equipe especialista em WordPress, ou qual seja o seu outro tipo de site? Então, não sempre ele vai em relação ao preço. Tem que avaliar o que está incluso, né? Porque muitas vezes você paga um valor baixo, ou mesmo um valor alto, e não olha quais serviços estão inclusos e quais serviços você vai usar. Isso é o mais importante, porque é muito comum você encontrar no mercado, você tem uma série de benefícios, aquele monte de benefícios que ninguém usa, ou que você não vai usar. Se alguém usa, ok, mas eu não vou pagar por isso porque eu não vou usar. Então, você tem que ir atrás do que faz diferença para você, o que está incluso. Porque muitas vezes você acaba contratando um serviço que tem um monte de coisas, só que tem coisas que você precisa que não tem. Você precisa pagar a parte, como, por exemplo, backup. Tem muitas empresas que oferecem backup como um serviço adicional. CDN como um serviço adicional. Se isso não está incluso, você precisa colocar isso na conta, porque no final das contas, assim, você tem que somar todos os valores referentes àquilo lá. Então, isso faz parte do preço final, né? Às vezes também algum recurso que tem na sua hospedagem, que alguma empresa oferece, eles podem comprometer até a performance do seu site. Assim, eles oferecem um monte de coisa e vai sobrecarregar a sua infraestrutura e você nem vai utilizar isso. Sendo que, na verdade, você perde até o foco, que é a performance do site. Exatamente. Bem observado. Eu já vi sites que tinham plugins que eram pagos, caríssimos, que estavam lá sem fazer nada, só pesando, não tinha nenhuma utilidade, e estavam lá porque a hospedagem deu de brinde e pagaram ali uma taxa ali para ter, e tá lá. Não estava sendo utilizado, só atrasando o tempo de abertura. Mas estava lá. Então a pessoa acaba vendo valor em coisas que não agregam valor, né, na verdade. Também é importante observar aqueles limites que existem, às vezes, nas entrelinhas, né? Tem alguns serviços que oferecem espaço grátis, espaço limitado. Na verdade, não é limitado. Você vai lá nas entrelinhas, eles têm uns limites de nodes, que eles chamam. O que são os nodes? São a quantidade total de arquivos e pastas que você tem. E, normalmente, num WordPress, você tem muitos arquivos e pastas. Porque são muitos arquivos pequenos. São arquivos de código-fonte. E só num sistema base você já consome muitos nodes. E se você começa a crescer o projeto, por exemplo, você vai subir um post no WordPress. Seu tema usa vários tamanhos de thumbnails diferentes. Você sobe uma imagem, essa imagem vira 4 arquivos, geralmente. Que tem um thumbnail 1, 2, 3, mais a imagem destacada, mais o original que você subiu. Então, você vai pegando isso ao longo do tempo, pode ser um site pequeno, mas ele tem 500 posts. Vezes 4 imagens, mais os arquivos do WordPress, vai chegar no momento que você vai ver, poxa, eu estou usando 5 GB do disco, me disseram que era limitado e agora está dizendo que eu não posso colocar mais nada. O que aconteceu? É uma pegadinha. É uma pegadinha do espaço limitado. Não existe espaço limitado. Não existe nada limitado. Sempre vai ter um limite. Pode ser que você que seja o limite do seu servidor. Pode ser que você esteja lá atrapalhando o limite. Isso é outra questão, né? Tem servidores compartilhados que eles te limitam. É outra pegadinha que fica nas entrelinhas, que quem está contratando não está vendo, mas quando você contrata um serviço que é compartilhado, ele tem certos limites. Então, se você passa esses limites, por exemplo, meu site começou a bombar do nada, ou por uma campanha que eu fiz que deu mais certo do que eu esperava, de repente você vai ver, poxa, o site está fora do ar. Você vai olhar, você recebeu uma notificação da hospedagem porque você extrapolou o consumo de processos e eles te travaram. Eles fazem isso por quê? Como uma proteção para que você não atrapalhe outros sites do mesmo servidor. Então, às vezes você está num servidor com 500 sites, 1000 sites. Eles não querem privilegiar, vou deixar esse site online, mas na verdade ele tá prezando pela qualidade de todos. Então, se você passou dos seus limites de contrato, você vai ser penalizado por isso, você vai ficar fora do ar. E aí, ligado totalmente a isso, Lucas, só para complementar, assim, o seu site cai, o servidor cai. Aí o que está ligado ao preço? Imagina o tempo que o seu site fica fora do ar sem estar vendendo, sem estar no acesso. Tem que fazer essa conta para ver se, não, compensa mesmo pagar um pouco melhor no servidor melhor. Tá?
Isso é bom. Eu diria que Pensar. na vida a gente só conhece quem é amigo de verdade quando a gente passa por um problema, né? E eu acho que a hospedagem é a mesma coisa. Você só conhece a qualidade do serviço quando você passa por um problema e necessita de suporte. Eu acho que é isso que tem que avaliar além do preço, né? Uhum. E o preço tem que ser medido também. Eu comentei sobre fazer. Você vai rodar uma campanha. Campanha de publicidade nunca é de graça. E nunca é barato. Geralmente é muito caro. E você olha, poxa, você planeja uma campanha, tem todo um tempo do time de marketing, time de design, às vezes produz vídeo, vai ali horas e horas de trabalho que custa muito dinheiro. Você vai pagar dinheiro para as plataformas para poder anunciar, para poder exibir os anúncios. E você às vezes não deixa nenhum suporte para a infraestrutura. Você deixa no mínimo do mínimo. O que vai acontecer? Se a campanha der certo, vai cair, porque não vai aguentar. Então, investimento 10K para investimento de publicidade. Aí para estrutura, para hospedagem, só R$20 dá. uhum. Tá bom. Né? É isso. Aí por que não vendeu? Por que o site caiu, né? Por que será? Você parece aquelas, para quem não entende muito tecnicamente, é aquelas imagens tradicionais de Black Friday, aquelas lojas abarrotadas de gente. Uhum. Não suporta, a estrutura instalada não suporta a quantidade de usuários que vai chegar. Basicamente é isso. Não tem espaço para atender todo mundo, né? Uhum. Até mesmo, assim, se o outro site que está na mesma hospedagem que você, que é uma hospedagem compartilhada, se ele começa a ter alto consumo de recursos, o seu site, consequentemente, vai ficar lento também. Uhum. Porque a infra vai estar dividida entre vocês e os outros sites. Vai que tem outra loja que está fazendo campanha, ou seja, nada vai para frente mesmo. Nenhum deles começa a girar. Uhum. No fim, é uma economia que sai caro, né? Uhum. Esse uma ponto, economia esse que custa ponto caro. sobre o preço que o Felipe comentou, a gente estava conversando sobre isso, né, Sandra? Acho que foi uma pauta do blog, inclusive, né? Sobre quanto custa seu site fora do ar. Esse é um ponto muito importante. Então, você olhar no preço, você não olhar só o preço, olhar o que tem de valor agregado. Qual é a SLA de suporte que você tem na sua hospedagem. Se o suporte realmente funciona. Então, testa o suporte de vez em quando. Veja se ele funciona. Porque, como a Ana falou, só vai conhecer quem tem um amigo quando você tiver um problema. Então, você não queira descobrir se o suporte é ruim na hora que você subiu a campanha e tudo travou. Isso vai ser... Eu já liguei para suporte de hospedagem, assim, no meio da noite, blogueira, né? O post começou a viralizar, site caiu, entrei no chat para falar com o suporte. Você é iniciante, né? Tá aqui esse tutorial, pode entrar lá e ver o que você faz. Me deu um link, vai clicando aí, vai vendo o que você faz. Eu tive que botar o site no ar de volta. Se vira, faz o que você quiser. Me deixaram lá sozinha para resolver. Mas o bom é que ainda te responderam ainda, né? Tem uns que nem respondem. Depois de muita espera, eles responderam, né? Então, se vira aí, vai lá, faz você. E não era dos mais baratos. Dessa situação, o suporte 24/7, né? Porque é que nem quando a gente fica doente, não tem hora, né? Então, pode ser que precise no meio da noite. Uhum. Você nem ser uma loja virtual, por exemplo, o site da Sandra. É um blog, por exemplo. Ele tá bombando, assim, normal, tá seguindo num ritmo e de repente ele vai bombar mais. O que pode acontecer? Um influenciador digital vai compartilhar sua notícia, por exemplo, seu post. Cara, do nada o site bomba, que é muita gente que tá, né, sendo visualizada, que tá visualizando seu post. Então, assim, do nada mesmo pode dar problema. Esse dia coincidiu de... Eu tinha feito um post e a Ana Maria Braga foi assunto de pauta da Ana Maria Braga. Nem assisti ao programa, nada. Sei que teve, assim, 17 mil visualizações em 10 minutos. Foi uma coisa foi gigante. Aí derrubou o site e tudo. E se vira, vai lá e bota seu site no ar de volta. Tem que se virar. E é muito isso que acontece. Hoje qualquer coisa viraliza. Né? Então, do nada, algum influenciador pode mostrar, alguém pode falar sobre. Né? A TV faz muito disso também, de pegar as coisas da internet. Né? E aí seu site está fora do ar. Pronto. Já perdeu
seus 5 minutos de fama. Eu acho que sobre o preço é isso. Antes de olhar o valor final, o preço final é enxergar o que você precisa. O que você está esperando desse serviço. Que serviços adicionais que você espera além de só rodar o site. E ver se isso está contemplado ou não nesse preço, né? Que você vai pagar. Em paralelo a isso, também tem um erro que as pessoas, às vezes, na hora de contratar, pensam tanto no preço que esquecem de conversar com um amigo, com alguém que já usa o serviço, né? Ou utilizar sites que avaliam o serviço também, né? Olhar bem no Reclame Aqui para ver, antes de você contratar uma boa hospedagem ou qualquer tipo de hospedagem, olhar no Reclame Aqui, ver posts nesses fóruns que tem na internet, pesquisar mesmo na avaliações do Google para ver como que é a sua hospedagem que você quer contratar, qual que é o retorno que os clientes têm. Isso é bem legal verificar mesmo, tá? Até os comentários de redes sociais, do YouTube, que as pessoas às vezes tentam, né, comentar em algum post do Instagram, do Twitter, eles vão mesmo, comentam, reclamam, né? Dá uma olhadinha, né? Não vai contratando sem verificar antes, né? Porque da mesma forma que tem reclamação, também tem elogio, então tem que prestar bastante atenção para não ser enganado. Porque depois que contratou, aí é difícil. Que essa questão de você fez uma escolha errada, migrar um site é sempre uma dor de cabeça. Ainda mais para quem não é técnico. Para quem é técnico, geralmente é tranquilo. Esse é até uns casos que o site é grande demais, o banco de dados é grande demais. Mas a maioria dos casos integrações, né? tem integrações, tem outras coisas, configurações de DNS que você precisa fazer. Mas na maioria dos casos, a migração não é um bicho de 7 cabeças para quem é técnico. Ou seja, tem que ser técnico para ser tranquilo. Isso a maioria das pessoas não é. Então, uma vez que você fez uma escolha errada, geralmente você vai ter que pagar para migrar esse site. Uhum. E aí, isso não é de graça. Na verdade, não é sempre de graça. Alguns são de graça, mas nem todos. E você precisa escolher bem por quê. Se você começou um site novo, vai ser um site novo. A dor de cabeça é mínima. Mas geralmente quem está contratando hoje está migrando. E você sabe que tem todo um trabalho de você escolher a empresa, contratar, pagar, gerenciar como vai ser esse pagamento, e depois fazer a migração e acompanhar essa migração. Imagina que depois disso tudo, você, deu tudo errado, vou ter que fazer de novo. Então, acho que a escolha tem que ser muito bem feita. Se dá tudo errado e tem o backup, né, ainda tem como... O problema é se dá tudo errado e perde esses arquivos no meio do caminho. Aí sim é complicado, aí tem que recomeçar do zero. Né? E além da migração que você comentou, Lucas, tem a questão do backup, do limite de dados, que também é uma coisa que a pessoa precisa, né, estar atento. Também há erros também com relação a servidor de e-mail, a pessoa não saber, né, se está numa hospedagem compartilhada ou não. Inclusive, recentemente, a gente divulgou um artigo no blog da IOG ensinando a pessoa a verificar, né, se o site está no ambiente que só tem ele mesmo ou não, né? Então, essas coisas que tem que ter cuidado também na hora de escolher o serviço. E assim, não é um problema você ter um site no ambiente compartilhado. Desde que isso faça parte do... Tá no seu plano meu site é adequado para esse tipo de plano. Eu mesmo tenho sites que estão em hospedagem compartilhada, que eu gerencio, mas são sites pequenos que tem lá, estão dentro da possibilidade desse servidor. Você tem hoje no mercado diferentes formas de lidar isso, né? Tem empresas que oferecem planos um pouco melhores, mesmo compartilhados. Geralmente você vai olhar, seu site está compartilhado com menos sites. Mas tem servidores aí que eu já vi com mais de 1.500 sites no mesmo servidor. Por mais que o servidor possa ser muito grande, geralmente servidores compartilhados são maiores mesmo, vai ter limite de recursos. São muitos sites concorrendo. E, geralmente os sites todos têm o mesmo padrão de acesso. No horário comercial, ele vai bombar muito mais. Salvo alguns nichos específicos, né? Que são mais à noite ou final de semana. Então, isso é muito relevante. E você comentou também a questão de backups, né? Já atendi um cliente recentemente, inclusive, que teve um problema. Aí ele nos informou, não, a gente tem backup na hospedagem, tem lá incluso no serviço. A gente foi olhar no painel de hospedagem dele, de fato, tinha o serviço, porém não estava ativado. Então ele
quem implantou para ele, ou não sei se foi a hospedagem mesmo que implantou para ele, o recurso não vem ativado por padrão. Então eu falei, olha, não tem o backup lá porque não estava ativado. O recurso está lá e a gente já acabou de ativar para você. A gente fez isso durante um chamado de suporte, mas não estava ativado. Então, tem que ver se tem, qual é a capacidade também, porque assim, se o seu site tem 5 GB no total, incluindo banco de dados, você vai precisar ter um armazenamento para isso. Então, não é meramente, o backup está lá e está rodando lá. Deve estar rodando certo. Você precisa confirmar se está tudo certo, você precisa até fazer um teste. Me dá o backup aí, deixa eu ver se ele está íntegro. Ou pedir para algum técnico verificar para você se ele está íntegro. Porque na hora que você precisar do backup, é só o backup que você tem. Você não vai ter outra alternativa. E se ele não está íntegro, se não foi bem implantado, se não tem o backup atualizado, né? Uma vez, a gente migrou o site, tem um backup. O site rodou 3 anos. Nesses 3 anos, a gente, se for um e-commerce, teve sei lá quantos mil pedidos, sei lá quantos produtos cadastrados, tem toda uma gestão de conteúdo que foi colocada lá. Se você não tem um backup frequente e atualizado, um backup de 3 anos atrás não serve para nada. Praticamente não serve para nada. Então tem que ficar ligado nisso. Eu acredito que por ser um tema mais complicado, não é uma coisa que a gente consegue ver igual numa loja física, que você vê o estoque, que você vê ali tudo bonitinho. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de perguntar, e até tem uma maior dificuldade de entender, até para a gente que trabalha com isso, eu falando por mim, eu fico ali na parte da redação, do conteúdo, né? Uhum. E às vezes eu tenho que parar um tempo e, peraí, deixa eu ver como é que funciona isso, deixa eu ver como que é, para eu conseguir entender. Eu consigo seguir ali um tutorial, clica no link, clica aqui, vai ali, eu faço. Uhum. Mas eu acho que as pessoas têm dificuldade para compreender tudo isso, elas têm um pouco de receio de perguntar, de se esclarecer, né? Mas acho que quando contrata a hospedagem, elas têm que conversar com quem é responsável, com o suporte mesmo, falar, o que isso aqui quer dizer, né? Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ativar isso aqui, né? E tem que ter essa atenção também de quem está vendendo o produto, né? De falar, olha, isso aqui é assim, isso aqui... E muitas vezes eles ignoram os e-mails, né? Ignoram esses contatos por não saber o que é. Isso aqui é técnico, já deve estar resolvido, né? Isso aqui deve ser só informativo, né? Já deve ser só coisa do contrato. Então, as pessoas têm que ir lá perguntar, né? Não entendi o que está no e-mail, não entendi o que isso quer dizer. Entra no chat, conversa com o suporte, né? Liga, se informa, né? Tenta entender o que tem que fazer, porque depois o prejuízo pode ser grande, né? Uhum. É isso, gente. Foram todos os assuntos. Eu gostaria que, para finalizar, vocês dessem aquela tradicional dica rápida para os nossos telespectadores, quem estiver nos ouvindo também por plataforma de áudio, uma dica rapidinha aí para a pessoa estar atento na hora de adquirir sua hospedagem. Adquirir ou trocar também, se for o caso, né? Também. Fico pensando assim, quando você for trocar ou adquirir uma nova hospedagem, não precisa ir na mais cara. Eu faço a simples analogia, é igual comprar um capacete de moto, tá? Se você você comprou uma moto e precisa de um capacete agora. Aí, só que você quer uma moto de passeio, tranquilo, você vai procurar capacete. Aí tem capacete de 3.000 reais, R$ 1.000, por exemplo, e cada um para um tipo específico de moto. E dependendo do vendedor, ele vai querer entregar para você o capacete mais caro, porque ele vai ganhar uma comissão em cima disso, ele vai vender melhor, digamos assim. Mas não, procure sempre o vendedor que ele vai entender melhor a sua especificidade do projeto, entendeu? Tipo assim, não, se você quer uma moto para andar 100 por hora, compra um capacete mais barato, assim, no valor de R$ 1.000, por exemplo, que vai atender ao seu projeto, digamos assim. Essa é a analogia que eu faço. Então, procura, assim, pesquisar melhor sobre a hospedagem que você quer ir, a hospedagem que você quer contratar. Não precisa contratar o servidor mais robusto, mais caro, mas que atenda ao seu projeto em si. A quantidade de acesso que você tem. Se você deseja fazer, por exemplo, uma campanha, que você tenha uma hospedagem que você possa escalar ela e seja feita nesse período, você conseguir escalar. Entendeu? Então essa é uma dica que eu dou. Procure sempre não contratar mais cara, nem a mais barata, mas adequar o seu projeto.
Se eu tivesse que dar uma dica, escuta seu time de marketing, escuta sua equipe de marketing que eles estão falando. Geralmente eles pesquisam bastante, eles estão por dentro do que está acontecendo, eles estão acompanhando, a gente está sempre em evento, a gente está sempre trocando figurinha com outros profissionais de marketing, a gente sabe como que é o mercado, a gente sabe como que funciona essa parte de tráfego pago, que não adianta a gente investir rios de dinheiro no tráfego pago, depois chega no site, não tem estrutura para receber. Então, escuta o que eles estão falando, segue as dicas, porque a gente sempre quer, a gente quer o melhor para a empresa, a gente não quer o melhor para a gente não quer ter razão, a gente quer que a empresa se dê bem, né? Então, mesmo comece com pouco, mas vai numa estrutura que seja coerente, né? E vai ali no que você pode, de acordo com o seu objetivo do seu site, né? Não adianta, não se empolgue com brindes, com bônus e com essas coisas, porque às vezes é só penduricalho que não vai agregar em nada no seu site e só vai ficar lá dando trabalho depois para você. A minha dica é uma dica que vale até para outras aquisições que você possa fazer no mundo de tecnologia, seja produto ou serviço. Antes de sair buscando e vendo o que o mercado está oferecendo, descreva o que você precisa. Vai atrás, defina o que você precisa. E daí você vai olhar já com alvo e você vai descartar. Você tem que. Eu gosto de fazer muito isso. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou contratar algum produto para a empresa mesmo. Eu vou olhar o que a gente precisa. Eu vou definir, inclusive, o que é primordial, o que é opcional e o que é um acessório. Que assim, isso aqui não tem sentido, mas pode ser um fator de desempate na contratação. Então você precisa olhar isso, para que você vá atrás das coisas. Eu achei um serviço que atende todos os meus requisitos aqui obrigatórios. Ok, então isso aqui é adequado. Então você vai se encantar com os penduricalhos, como a Sandra falou, e vai perder o foco. Você perde o foco do que você precisa. Então, primeiro descreva o que você precisa. Depois você vai sair olhando quais as opções que você tem de contratação. Que muitas vezes o marketing é isso, né? Chamar atenção com os penduricalhos e tirar a atenção do que realmente importa, né? Se a gente não estiver focado, a gente se distrai mesmo e não presta atenção no que precisa prestar atenção. Então, o marketing está tentando fisgar a gente o dia todo, né? Tá. E tem gente que não joga direito, então a gente tem que jogar limpo, tem que falar, isso aqui é o que realmente vai te trazer valor, isso aqui é legalzinho, mas não serve para nada, não. Eu geralmente não dou dica, mas dessa vez eu vou dar uma dica que serve para a vida mesmo, mas não tenha medo de perguntar, porque você vai perguntar, vai ter as respostas, e isso pode evitar dores de cabeça lá no futuro, então é importante fazer boas perguntas. É isso, gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, mais uma gravação, mais um episódio, e vamos aguardar o próximo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. É isso, gente. Mais um YogiCast chegou ao fim. Obrigado por nos assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal do YouTube ou nos siga em nossa plataforma de áudio favorita. E aproveita também para conferir um outro episódio que tem aqui no YouTube falando sobre como você deve escolher uma boa hospedagem para o seu site. Lá tem mais dúvidas, mais termos técnicos para você ficar aí bem informado. Até a próxima!